Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 11 de novembro. Vamos conversar um pouquinho sobre esses dois confrontos envolvendo Botafogo e Atlético Mineiro, um pelo Campeonato Brasileiro, 34ª rodada, outro pela finalíssima da Copa Libertadores, inclusive valendo vaga no Mundial de Clubes. Mundial de Clubes que só tem mais um convite, mais uma vaga disponível, que vai ficar justamente entre Botafogo e Galo. Por sinal, antes da gente falar sobre tudo que envolve Botafogo e Atlético Mineiro e Botafogo, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão do Mundial de Clubes. Olha só os participantes já confirmados nesse super mundial, né? Não estou falando agora de fim do ano e tal, estou falando lá no meio do ano de 2025. O continente africano vai ter as seguintes equipes como representantes: Al Ahly, Wydad Casablanca, Esperance Tunis e Mamelodi Sundowns. A Ásia vai ter o Al Hilal, Urawa Red Diamonds, Al Ain e Ulsan Hyundai. A Europa vai ter o Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, PSG, Inter de Milão, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid e Red Bull Salzburg. A América do Norte e Central vai ter o Monterrey, Seattle Sounders, León, Pachuca e Inter Miami. Pachuca, que está no Mundial agora, no fim do ano. Inclusive, Botafogo ou Atlético Mineiro, quem se sagrar campeão da Libertadores, joga o desafio das Américas, né? Que aí você até ganha um troféu ali. Quartas de final da Copa Intercontinental, mas Copa Intercontinental é nada, né? Mundial de Clubes. Não vem com essa historinha aí de Copa Intercontinental não, porque conta também como Mundial de Clubes. Você vai ter ainda na Oceania o Auckland City e na América do Sul, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate e Boca Juniors e Atlético ou Botafogo. A gente espera, claro, que seja o Botafogo. É muito doido, né? Quando a gente para pensar que há tão pouco tempo atrás a gente estava na 14ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com receio de entrar na zona de rebaixamento para a Série C. E hoje eu tô aqui gravando um vídeo falando de participação em Mundial de Clubes, cara. É um sonho, né, que a gente vai poder realizar. Eu espero sinceramente que o Botafogo consiga vencer essa taça, vencer a Copa Libertadores, porque tudo que vai gerar de positivo na sequência, a gente não tem ideia de onde a gente pode chegar, tá? Tudo que vai gerar de positivo na sequência. Em termos de exposição de marca, em termos de grana, em termos de jogadores que vão querer vestir a nossa camisa, em termos de evolução em infraestrutura, porque é mais dinheiro circulando, né? Então você tem o objetivo de fazer o Botafogo cada vez mais forte. É aproveitar a oportunidade, né? Aproveitar o momento. A FIFA, inclusive, na hora de falar sobre a data do sorteio, que vai acontecer no dia 5 de dezembro, ela fez um anúncio da seguinte forma: o Atlético Mineiro busca garantir a Libertadores pela segunda vez, após seu primeiro título em 2013, enquanto o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, tenta ganhar a principal competição de clubes da América do Sul pela primeira vez na história. 5 de dezembro, 15 horas, horário de Brasília, vai acontecer em Miami, lá nos Estados Unidos, o sorteio dessa competição. Sonho de consumo, irmão. Sonho de consumo. E já aviso que vou tentar estar presente, porque é um momento maravilhoso, né? E eu tenho que tentar de tudo para estar lá, acompanhando o Botafogo. Claro, primeiro a gente tem que vencer a Copa Libertadores. Por sinal, por falar em Copa Libertadores, o Gustavo Scarpa, depois dessa derrota aí do Atlético Mineiro, ou apenas Mineiro, né? Que o nome do time é Mineiro. Atlético Mineiro é a maneira que a gente fala aqui no Brasil, mas o nome do time em si é Mineiro. Que Atlético tem um monte. Clube Atlético Mineiro, Clube Atlético River Plate, por exemplo. E o nome do time é River Plate, então é Mineiro. O Mineiro, ele, depois dessa derrota aí pro Flamengo, o Scarpa, ele deu uma declaração, né, falando o seguinte, abre aspas: o Botafogo tem jogado o melhor futebol do Brasil. Não sei se o resultado de um jogo antes da final da Libertadores mudaria algo. Claro que tem uma carga emocional na partida, mas não sei se faria tanta diferença. O que importa é que vamos tentar entrar para vencer e precisamos nos recuperar no Campeonato Brasileiro. Não tem tempo para lamentar.
Claro, ele está se referindo também ao duelo que a gente vai ter no dia 20. Só que antes disso, o Atlético Mineiro, ou Mineiro, ele tem 2 jogos muito importantes fora de casa. Flamengo, no Maracanã, e Atlético Paranaense, lá na Liga Arena. Aí vai ter o jogo contra o Botafogo. Na live da hora do almoço, eu estava comentando aqui uma situação, só imaginando um cenário. E, cara, não é nada impossível a gente visualizar, por exemplo, o Atlético Mineiro sendo derrotado para o Flamengo, para o Atlético Paranaense, para o Botafogo e para o São Paulo. 4 derrotas seguidas é uma parada pesada, né? O clima vai ficar gostosinho se acontecer isso. Agora, é aquilo. São 3 jogos fora, mais o jogo contra o Botafogo, melhor visitante do Brasileirão. Então são 4 partidas muito complicadas. Se o Atlético não conseguir vencer o Flamengo ou o Atlético Paranaense e pegar essa sequência ruim, cara, eles vão entrar pressionados pra caramba contra o Juventude. Porque hoje eles têm 5 pontos acima do Z4. Eu não acho que o Atlético vai ser rebaixado não, tá? Agora é aquilo. Se de repente tem uma sequência de resultados horrorosos, se não ganha depois também o Juventude, meu irmão, vai jogar a final da Libertadores numa pressão absurda. A torcida do Galo vai estar assim, irritadíssima, insegura, desconfiada. Daquele jeito, né? Daquele jeito. E ó, para piorar a situação para os torcedores do Atlético, quando começa a colocar todos os pingos nos is, cara, fica uma situação, um cenário pesado. Primeiro que você perdeu, primeiro título ali que você teve a chance de ganhar na sua casa, você perde para o Flamengo. E os torcedores do Atlético detestam, odeiam o Flamengo. É Cruzeiro e na sequência Flamengo, não tem nem dúvida em relação a isso. Tanto é que na porta do estádio ontem, tinha torcedor do Galo dizendo que preferia ganhar a Copa do Brasil por ser o Flamengo do que a Libertadores. É o nível da loucura, tá? Na minha opinião, não faz o menor sentido isso, mas na cabeça do torcedor, por conta dessa raiva que ele tem do Flamengo, fazia sentido. A Libertadores é infinitamente mais importante do que a Copa do Brasil, não tem nem dúvida em relação a isso. Mas isso é só para a gente ter uma ideia de como uma derrota para o Flamengo pesa no emocional da torcida do Galo, né? Isso é inegável, não tem como você chegar e falar nada diferente disso. E aí você para pensar, os caras perdem pro Flamengo, primeiro título do estádio celebrado no estádio deles foi comemorado pelo Flamengo, e o jogo seguinte, que na teoria é jogo de entrega das faixas, é contra o Flamengo no Maracanã, com a torcida do Flamengo tirando aquele sarro. Irmão, assim, dá para imaginar que o torcedor do Atlético, não todo mundo, claro, mas uma parcela, tá se sentindo até humilhado, né? Porque, tipo assim, cara, os caras têm um ódio. E aí você fica imaginando, tu perde a final na sua casa pro Flamengo, primeiro título que é celebrado lá, e você ainda tem que fazer o jogo de entrega das faixas na casa do Flamengo no jogo seguinte. Cacete, mano. Enfim, a gente não tem nada a ver com isso, né? Cada um com seus problemas. Nós temos que pensar aí nos atletas que são desfalques para o confronto contra o Galo, no dia 20 de novembro. E enquanto isso, se o Galo perder para o Flamengo e para o Atlético Paranaense, eu acho maravilhoso. Porque a pressão por lá já aumentou. Tem essa questão deles perderem a Arena MRV, ficar com portões fechados de repente, que é justo. O Santos e o Vasco passaram por isso, por exemplo, no ano passado. Então nada mais justo do que o STJD não fazer 2 pesos, 2 medidas, né? A punição tem que ser exatamente igual, porque o Santos e o Vasco tiveram que passar por isso. E, obviamente, você pode ter um ambiente ali na partida Atlético e Botafogo, caso seja sem torcida, que, pô, muda completamente o cenário. E muda de todas as maneiras, né? Porque se você não tem o estádio com presença de público, o próprio trabalho de concentração e foco naquele confronto precisa ser melhor desenvolvido. Porque não tem o barulho da arquibancada, a música das torcidas, não tem isso. Então você tem que se concentrar de uma maneira diferente, distinta. Agora, se você pode jogar, de repente, contra o Galo sem a presença da torcida deles, isso fica interessante, né? Ao mesmo tempo,
Cara, eu não consigo visualizar um cenário onde o Galo, de repente, não tem esses resultados negativos aí pela frente, tá? Não é nada assim impossível, de outro planeta. Pô, tudo bem, o Atlético Paranaense tá mal, né? O Flamengo vai ter prazer de jogar e vencer o Galo de novo. Ainda mais diante da sua torcida. Vai levantar a taça da Copa do Brasil no Maracanã e tal, né? Então os caras vão querer ganhar de novo. Dá pra imaginar isso. O Atlético Paranaense precisa vencer desesperadamente. E é sempre um adversário chato, né? Enjoado de jogar, apesar de não estar fazendo boa campanha como mandante. Depois o Botafogo visitante, que é o melhor do Brasil. E o São Paulo no Morumbi, cara. Vocês já pensaram, cara, de verdade isso, vocês já pensaram, o Atlético chega às vésperas da final da Libertadores, sei lá, 2 pontos do Z4, a torcida dos caras, meu irmão, numa pressão, irritadíssimo, fazendo protesto. Já pensou uma parada dessa? Parece meio viagem, né, num primeiro momento, mas quando você para pra pensar nos jogos, e que é fora de casa, 3 jogos fora de casa, e que o jogo em casa é justamente contra o líder, que é o Botafogo, que é muito forte jogando longe dos seus domínios, cara, eu fico só imaginando como é que seria. E eu não vou negar não, tá? Vou torcer pra isso acontecer. Porque se a gente pega um Atlético em frangalhos, com perdão do trocadilho, mas se você pega um Atlético ali daquele jeito, vai ter torcedor do Botafogo que vai dizer que, mas aí que eles vão ficar mais perigosos ainda, porque eles vão querer dar uma resposta. Cara, final de Libertadores, os times vão querer ganhar de qualquer maneira. Agora, não dá pra negar que no futebol, em todas as áreas da nossa vida, funciona assim, né? Se você tá confiante, você faz coisas às vezes que normalmente você de repente não faria. Jogadas que você não faria. Tu chuta lá do meio da rua e é gol. Tipo assim, tá ligado? Agora, quando você tá com a confiança baixa, que as coisas não estão funcionando, a gente já cansou de ver time que quando chega no jogo importante assim, acaba sendo engolido. E ó, não quero gerar ansiedade em ninguém não, tá? Mas ó, se o Atlético chega pra final da Copa Libertadores, nesse nível de confiança lá embaixo assim, a chance do Botafogo ir com tudo e ganhar de forma contundente essa decisão existe. E existe bem, tá? E não é oba-oba, pra deixar claro pra alguns. A gente tem o direito de ter confiança nas capacidades do nosso time e imaginar um cenário bom pro Botafogo. Eu quero jogar o Mundial. E eu sei que vocês também querem. Então vamos acreditar, vamos torcer. É jogo a jogo, claro. Mas, ó, vai ficar bonito, tá? Vai ficar bonito. Enfim, Fogão, era isso que eu queria trocar uma ideia aqui com vocês nesse vídeo. Já estamos aqui há bastante tempo. Deixe seu comentário, quero saber a sua opinião, a sua visão sobre essa possível sequência negativa do Atlético nesses jogos aí que eles vão ter. São 5 partidas que o Galo vai ter antes da decisão da Copa Libertadores, diferente do Botafogo que teremos 3, né? Então o Galo vai ter que jogar na sequência aí, e isso, claro, pode gerar mais desgaste ainda para a equipe deles. E, claro, a gente está falando de final de novembro daqui a pouco e o desgaste acumulado cobra o seu preço. Eu espero só que o Botafogo esteja 100% para a grande decisão. E grande decisão, a gente pode considerar o próprio jogo do dia 20, depois o Vitória, depois o Palmeiras e depois a final da Libertadores. Meu irmão, que São Nilton Santos ilumine os nossos caminhos e que os nossos jogadores façam a boa. Teve a chance? Faz o gol, mata, vence, é isso. Tô indo nessa, amanhã eu tô de volta, tá? Beijão no coração de cada um de vocês, um grande abraço, fui, valeu!